Bom dia a todos, os presentes e aos telespectadores da TV Câmara Taubaté. Em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Esta audiência pública compõe-se de duas partes. Na primeira, os representantes do Instituto de Previdência do município de Taubaté, IPMT, e a Universidade de Taubaté e suas fundações farão as suas explanações. Na segunda parte, ouviremos os senhores vereadores e, após, os representantes responderão questões relativas ao cumprimento das metas fiscais no terceiro quadrimestre de 2015. Antes de dar início às explanações dos representantes das instituições, solicito a todos os munícipes que desejarem fazer perguntas aos palestrantes pertinentes às metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2015, ou seja, o que foi executado do nosso dinheiro, do dinheiro público e também dos recursos da Unital no ano passado, no final do ano passado. Então, peço a quem tiver perguntas para que se inscrevam com a servidora Larissa. Para compor a mesa dos trabalhos, então, nós temos aqui, representando a Universidade de Taubaté, o professor Dr. Francisco de Assis Coelho, assessor da Pró-Reitoria de Economia e Finanças. Representando o Instituto de Previdência do município, a senhora Eliana Alves Aquino, aqui à minha esquerda, de Campos, presidente. Representando a Fundação Caixa Beneficente dos Servidores, FUNCABES, a professora mestra Marisa de Moura Marques, diretora administrativa e financeira. Representando a Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação, o professor Eduardo Idenori Enari, correto? A pronúncia? Representando a Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Unital, o presidente, professor Dr. José Felício Golsain, Murad. Representando a Fundação Universitária de Saúde, o contador Wellington Luiz de Gouveia. Onde está? Para cá. Para dar início às explanações, nós concedemos a palavra, então, ao representante da Universidade de Taubaté, professor Dr. Francisco de Assis Coelho, assessor da Pró-Reitoria de Economia e Finanças. Bom dia, a vereadora Poliana, presidindo os trabalhos. Bom dia a todos presentes. Bom dia, telespectadores. Vou apresentar o demonstrativo de avaliação e cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício 2015 e também o acumulado do exercício todo da Universidade de Taubaté. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, ela estabelece normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade na gestão fiscal. Dentre os aspectos mais importantes, ela impôs a todas as instituições públicas os processos de planejamento, transparência e controle social. No processo de transparência, nós temos o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária
e a Lei Orçamentária Anual. O primeiro, nós podemos dizer que é o planejamento estratégico da instituição, que é efetuado com a perspectiva dos 4 próximos anos, ou seja, é feito para 4 anos. Já a Lei de Diretrizes é elaborada anualmente com base no plano plurianual, no que foi planejado estrategicamente. Nós vamos tirar as diretrizes para o exercício seguinte. Já a lei orçamentária é você elaborar o planejamento financeiro, a execução das diretrizes definidas na LDO. Quanto à transparência e o controle social, nós temos as publicações bimestrais e temos os relatórios quadrimestrais de gestão fiscal. Entre as exigências é a realização da apresentação de hoje, ou seja, as instituições públicas terão que apresentar publicamente a cada 4 meses. A receita, despesa e o resultado primário da Universidade de Taubaté. A meta prevista para o exercício 2015, o realizado no terceiro quadrimestre, o realizado no exercício em moeda e o realizado em percentual. A receita total prevista para o exercício 2015 foi de R$ 198.267.500. O realizado no quadrimestre, R$ 59.886.704. E o realizado no exercício, o acumulado dos 3 quadrimestres, R$ 175.464.834, o que representa 88,5% do realizado sobre o previsto. A receita primária foi previsto como meta para o exercício R$ 196.278.000. No terceiro quadrimestre, foi realizado R$ 59.894. E o acumulado no exercício, realizado no exercício todo, R$ 173.044.730, representando 88,16 pontos percentuais do realizado sobre o previsto. As despesas previstas para o exercício 2015, R$ 190.523.500. Foi realizado no terceiro quadrimestre, R$ 42.593.005. No exercício 2015, foi realizado R$ 177.499.712, representando 93,16 pontos percentuais do realizado sobre o previsto. A despesa primária foi definido como meta R$ 188.233.500. Foi realizado no terceiro quadrimestre R$ 42.466.772. E no exercício foi realizado R$ 175.423.480, correspondendo a 93,19 pontos percentuais do realizado sobre o previsto. O resultado primário foi previsto a meta de R$ 8.044.500, realizado no terceiro quadrimestre, R$ 16.534.121, realizado no exercício, R$ 2.378.749 negativo, correspondendo a 29,57 pontos percentuais negativo,
ou seja, do previsto, do realizado sobre o previsto. Então, menos 29%. Um resultado, uma meta positiva de 8%, na realidade foi realizado menos 2%. Bom, a receita total, 198 milhões, foi previsto na fonte 4, que é resultado do trabalho, do resultado da atividade docente, né, da atividade de ensino da universidade, 152.064.500. Foi realizado 138.231.727 reais. Ou seja, do trabalho de fonte direta da universidade, houve uma redução no realizado de 9,1 pontos percentuais. Já a fonte 6, outros recursos, transferência, convênios com governos, foi previsto 46.203.000, foi realizado 37.189.000, ou seja, houve uma redução de 19,51 pontos percentuais. No total do realizado de receita, sobre o previsto, deu uma diferença a menor, né, o realizado foi a menor, 11%. Isso foi o resultado de repasse do FIES. Nós tínhamos ainda a receber no final do exercício do FIES 7 milhões e também houve um pequeno aumento de inadimplência. Quanto à receita primária, é a receita total menos os juros. A receita financeira, no caso, foi previsto 1.989.000, e aí nós tivemos aí um aumento na receita financeira. Foram realizados 2.420.000. Então, na receita financeira, nós tivemos um aumento, inclusive, foi cumprido acima da meta. Quanto à despesa, a despesa de fonte 4, prevista no nosso orçamento, 144.320.000, foi realizado 137.502.000, uma redução de quase 5%. Já a fonte 6, foi previsto 46.203.000, foram realizados 40 milhões, uma redução de 8%, o que resultou numa redução de despesa, como nós podemos perceber ali, né? A meta está acima do realizado. Isso correspondeu, na média, quase 7%. A diferença entre a despesa total e a despesa primária representa a amortização de dívida com o nosso instituto. Foi previsto 2.290.000 e foi realizado 2.076.000. Então, a diferença da despesa total para a despesa primária é a amortização de dívida com o Instituto. A redução da despesa, nós tivemos em função da redução da receita. Nós temos que perseguir o equilíbrio financeiro. Então, se houve redução da receita, automaticamente nós temos que insistir, temos que fazer o possível para também realizar uma redução na despesa, e foi o que aconteceu. O resultado primário, de 8 milhões positivo para 2 negativo, nós temos em função da diferença entre receita e despesa, e também aquele 8 milhões de meta, 7.744.000 era de transferência para as fundações da universidade, que também deu a sua contribuição de redução em torno de 2 milhões de reais. Foi previsto para as fundações 7.744.000 e foi transferido 5.838.000. Ou seja, nessa redução de despesa, todos do grupo acabaram contribuindo. O resultado nominal e a dívida pública da universidade. O resultado nominal previsto para o exercício 2015, R$ 108.656. O realizado ao final do terceiro quadrimestre. Isso significa o saldo
em 31/12 de 2015. Tá? É o fechamento do quadrimestre. O realizado foi de R$ 15.406.591. Já a dívida pública consolidada, prevista para o exercício 2015, R$ 23.601.377. Fechamento ao final do terceiro quadrimestre, R$ 81.482.864. E a dívida consolidada líquida, R$ 7.366.475, foi previsto para o fechamento do exercício 2015 e o fechamento ocorreu em R$ 57.364.428. Por que esse aumento tão grande, eu diria assim, tão elevado na dívida? Nós não havíamos previsto a negociação da dívida com o Instituto, que vinha sendo discutido em questão de legislação, etc., a renegociação, e ocorreu em dezembro de 2015. Então, a universidade acabou renegociando 50.218.000, fazendo o financiamento em 20 anos, ou seja, 240 meses. Então, hoje, a universidade teria uma dívida consolidada líquida, que seria a dívida pública consolidada, menos os haveres financeiros e o resto a pagar, mais os restos a pagar, que hoje está em 24.118.000, que é a diferença entre 81 milhões, que é a dívida pública consolidada, e a dívida consolidada líquida. Esses 57 milhões, como eu disse, considerando a dívida, para ser pago em 20 anos, 57.364.000, se dividir a números mensais, está hoje em torno de R$ 240 mil por mês. A composição da receita da universidade no exercício de 2015. A receita de semestralidade, que são os pagamentos das mensalidades de aluno, representou na receita total da universidade 69,52%. Significa que foi arrecadado com semestralidade, com mensalidade de alunos, R$ 121.985.175. As outras receitas correntes, juros, multas, dívida ativa, 6,64% da receita total, que correspondeu em valores monetários R$ 11.645.496. A receita patrimonial, nós temos aluguel de alguns prédios, cantinas, temos a participação na empresa de pesquisa, tecnologia e serviços da universidade, a IPTS, temos os rendimentos financeiros, como eu já disse anteriormente, no ano 2015 foi de 2.420.000. Isso representou 2,84% da receita total da universidade. Em valores monetários, R$ 4.986.405. E as outras receitas, normalmente são taxas de biblioteca, de atestados, de diploma. Essa receita ficou em 1,01 pontos percentuais da receita total. Em valores monetários, R$ 1.767.093. Essa é a composição da receita total da universidade. Em gráfico, para ficar mais visível, a olho, nós temos lá o previsto da receita total, 198.267.500. No gráfico mais escuro, a receita realizada, a receita total realizada, R$ 175.464.834, para a gente ver
a diferença entre um e outro, ou seja, 11,5 pontos percentuais a menos na realização. A composição da despesa total da universidade no exercício 2015, no ano 2015. Nós tivemos gastos com pessoal e encargos, 59,09 pontos percentuais a despesa total da universidade. Em valores monetários, R$ 104.886.370. As outras despesas correntes, bolsa de estudo, água, luz, telefone, segurança, higiene, ou seja, aquelas despesas de expediente, foi gasto 38,71 pontos percentuais da despesa total. Em valores monetários, R$ 68.718,483. 68.718.483 reais. Tem que olhar lá, né? Bom, as amortizações, que no nosso caso é a dívida com o Instituto, com o IPMT, representou 1,17 pontos percentuais das nossas despesas. Como eu já havia dito, R$ 2.076.232 reais. Os investimentos, né, obras, materiais permanentes, equipamentos, a universidade gastou 1,02 pontos percentuais da sua despesa total. Em valores monetários, R$ 1.818.625 reais. No gráfico, para a gente ter uma imagem mais nítida do previsto de despesa, né? O gráfico maior, 190.523.500 seria a despesa total. O realizado, 177.499.712 reais. Ou seja, dos 100% previsto, 190 milhões, foi gasto 177 milhões, dando uma diferença aí de quase 7%, 6,84% de redução de gastos. O professor Florensano, professor Dr. José Carlos Florensano, Simões Florensano, é o nosso pró-reitor de Economia e Finanças. Ele deveria estar aqui hoje, né, fazendo a minha função, mas ele encontra-se de férias da universidade. E eu, na posição de assessor técnico de finanças, fui incumbido de passar essa mensagem a todos os cidadãos aqui presentes e telespectadores. Muito obrigado. Pois não. Eu gostaria de registrar a presença do assessor Édipo Braga, assessor parlamentar da vereadora Gorete, também da Gliciane Nogueira Coelho, que é a chefe de gabinete da vereadora Vera Saba. Professor, poderia só passar algumas perguntas? Pois não. Algumas dúvidas. Sim. Se puder contribuir. Com certeza. O limite de pessoal da Unital, o senhor saberia... Limite? De pessoal. Gasto com pessoal gasto hoje. de pessoal? Bom, o setor público, na lei de responsabilidade, fala em 60%, menos 10%, 54%. Sim. Hoje, nós temos... Onde está isso? As despesas. Olha ali, nós temos os gastos com pessoal e encargos, 59,09%. Esse foi o percentual de gastos com o pessoal da universidade, 59,09% em relação às despesas total. Como a receita foi um pouco menor, com certeza, se fizer essa conta, nós chegaremos esse percentual em relação à receita. Em relação aos gastos, correspondeu a 59,09% da despesa total. O senhor poderia
detalhar um pouco sobre o plano de recuperação de crédito da Unital? Se vocês têm atingido metas, se isso tem sido positivo para a universidade? Olha, eu posso falar com mais substância dos anteriores. Esse ainda está, né, praticamente apurando os números, está sendo consolidado ainda, né? Mas o plano de recuperação de crédito, ele não tem atingido substancialmente o resultado esperado, né? Talvez por mais tempo, mais divulgação, enfim. O plano de recuperação de crédito, normalmente, a gente pretende buscar aquelas pessoas com dívidas mais longas, ou seja, lá do passado, né? Pessoas que realmente não tiveram condições de pagar, tiveram dificuldades, enfim, até mesmo para que eles não tenham problemas futuro com dívida, com créditos. Então, a gente deve buscar essas pessoas, mas os anteriores não foram assim substancialmente. Este ainda eu não tenho neste momento esse número, esse resultado final. Professor, eu observo que nós tivemos, então, né, nesse período, a gente pode apurar que a gente tem déficit, né? Exato. E, assim, como que algo que o Tribunal de Contas sempre aponta, sempre apresenta alguns apontamentos, é com relação à questão de restos a pagar. Sim. Como que tem sido trabalhado isso pela universidade, pelo setor de vocês? O resto a pagar é aquele valor que tem que ter disponibilidade para isso. Sim. Né? Se nós formos analisar financeiramente a situação global da universidade, quando nós colocamos lá 57.364.000 de dívida consolidada, se nós formos considerar o que nós temos de receber de dívida ativa, né, que não aparece no relatório, nós temos hoje quase que 80 milhões a receber de dívida ativa. Vamos pensar financeiramente a longo prazo, porque os 57 milhões é a longo prazo. Nós temos que pagar 57 milhões, mas temos 20 anos para isso, né? Se nós pensarmos com plano de recuperação de crédito, com trabalho de cobrança, a gente recuperar parte dessa dívida ativa a receber, nós temos aí, eu diria, um equilíbrio, né? Pensando dessa forma, que o recebimento da dívida ativa também ela não acontece de imediato. Certo. Então, nós temos aí um trabalho grande em cima da dívida ativa, com plano de recuperação de crédito, com trabalho de cobrança, etc. E, por outro lado, temos os 57 milhões também, que é a longo prazo. Então, no caso, se de uma certa forma, quando você analisa a série histórica desse plano, né, de recuperação de crédito, se ele não tem atingido substancialmente, então, os objetivos, há por parte da Pró-Reitoria, pelo menos assim, ações no sentido de reorganizar os meios para que a gente consiga recuperar esses valores? Os meios... Ou eles são assim, pelo próprio sistema, você não tem muito o que diversificar? Não, eu acho que diversificar não. O que existe são persistências, né? Tá. A gente teria o plano de recuperação de crédito, atrativo, trabalhar, divulgar, né? Persistir nisso e também ações de cobrança. A gente tem que estar inovando, tem que estar buscando, tem que estar chegando até essas pessoas, tentando entender, tentando renegociar, né? As questões de como renegociar no setor público, ele tem um certo gesso, né? Que você não pode estar fazendo como setor privado. A pessoa decide, no caso do setor público, existe a lei. Então, deliberações que permitam o pessoal da cobrança ter uma certa flexibilidade, né? Formas de chegar até essas pessoas, tudo isso são ações que a Pró-Reitoria toma no sentido de recuperar essa dívida ativa. Também. Não sei se seria o caso, mas vocês têm, assim, com relação à venda do prédio de Ubatuba, há um plano específico para a aplicação dos recursos?
Isso está sendo tratado pela Pró-Reitoria da Administração, que cuida da parte de licitação. Eu sei que a destinação desses valores, até por questões legais, né, ela tem que ser destinada a investimentos. Certo. Então, pelo que eu sei, esses valores são destinados às unidades de ensino, né, a questões de laboratórios, a questões de prédio, ou seja, voltado para a atividade principal da universidade, que é o ensino. Deve ser aplicado nessas funções, nessas atividades. Alguém tem alguma pergunta? Representante dos vereadores, algum munícipe? Acho que estamos, por hora, podemos concluir e passar... Muito obrigado. Obrigada, professor. Vamos passar, então, a palavra agora para a representante da Fundação Caixa Beneficente dos Servidores, FUNCABES, e convidamos a professora mestra Marisa de Moura Marques. Pode ser. Bom dia a todos, bom dia, senhora presidente, demais membros da banca. Nossa função aqui hoje é apresentar os demonstrativos de avaliação e cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2015, da Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté. A Fundação tem por objetivo principal proporcionar a assistência beneficente aos servidores ativos e inativos da Unital, de acordo com os recursos e disponibilidades orçamentárias. Lembrando que os nossos recursos são decorrentes, né, das transferências financeiras da Universidade de Taubaté, do rendimento dos seus bens patrimoniais e de contratos firmados com outras instituições. Né? O quadro a seguir demonstra o quanto foi orçado em 2015, o que foi realizado no quadrimestre, acumulado no exercício e a proporção, né, daquilo que foi realizado em relação ao que foi orçado. Nós abrimos um pouquinho o quadro para ficar mais fácil o entendimento para a obtenção da receita total. Então, a nossa receita corrente, que ela é composta de serviços, receitas patrimoniais e outros, ela foi estimada em 3.587.000, foi realizado no quadrimestre 2.396.000, acumulado no exercício 5.738 e uma variação positiva de 159%. A receita de capital foi orçada em 313.000, porque nós tínhamos a intenção de vender um terreno, né? E isso não se concretizou ainda. Realizou-se no quadrimestre um investimento no valor de 1.871 e acumulado no exercício 9.695. Então, uma variação de 3,10%. As transferências da universidade, que é a nossa receita maior, né, foi estimada em 4.268, foi realizado no quadrimestre 968.000 e no exercício foi acumulado 4.168.000, ou seja, 97,66% do que foi estimado se realizou. A receita total somou-se 8.168.000, realizou-se no quadrimestre 3.366.000 e acumulado no exercício 9.915.000. Então, nós tivemos uma variação positiva, né? Uma receita arrecadada acima do valor estimado de 121,40%.
Para a obtenção da receita primária, deduzimos os rendimentos de aplicação financeira e dos auxílios pecuniários que ainda existem. Então, foi estimado um rendimento de 94 mil, realizou-se no quadrimestre 33 mil e acumulado no exercício 105 mil, uma variação de 112%. As receitas fiscais líquidas, né, ou as receitas primárias, estimadas em 8 milhões e 74, realizou-se no quadrimestre 3 milhões 332, acumulado no exercício 9 milhões 810, uma variação de 121,51%. As despesas correntes foram fixadas em 7 milhões 978, realizou-se no quadrimestre 4 milhões 238, acumulado no exercício 10 milhões 958 e uma variação de 137,36%. As despesas de capital, elas foram fixadas em 170 mil e no quadrimestre não foi feito nenhum investimento e no exercício R$ 990, 0,58%. As reservas foram fixadas em 20 mil, né, reserva de contingência, não houve nenhuma realização nem no quadrimestre e nem no exercício. As despesas fiscais líquidas somaram-se 8 milhões 168 mil no orçamento, realizou-se no quadrimestre 4.238 e acumulado no exercício 10.959. Nós não temos juros, então o valor da despesa fixada e da fiscal líquida permanece o mesmo. O nosso resultado primário decorrente, né, da diferença entre a receita e a despesa, deduzido o valor dos rendimentos da aplicação financeira, geraram um resultado de 94 mil negativo no orçamento, no quadrimestre 905.346 mil e acumulado no exercício 1.149.000. Essa variação negativa se deu em razão de uma transferência financeira que foi aprovada nesta casa no dia 28 de dezembro e, infelizmente, não teve tempo hábil de ser repassado à Fundação. Então, ela foi suportada por créditos financeiros que a Fundação tinha até o presente momento. Tá? Esses valores já foram solicitados para a universidade novamente, que será reavaliados em decorrência da receita da instituição neste ano. Bom, o resultado nominal é igual a zero e a Fundação não apresenta dívida. O gráfico a seguir demonstra, né, uma comparação da receita para visualização, para melhor visualização, do que foi estimado e o que foi arrecadado. Esse aumento da receita se deu aumento dos planos de saúde, que quando eu for mostrar as metas, nós atingimos as nossas metas e ainda atendemos uma demanda maior, que foi o que gerou essa receita um pouco maior. Consequentemente, as despesas também, né? Então, não foi tão bom assim. No próximo quadro, a gente, de acordo com a classificação econômica da receita, né, nós abrimos um pouquinho para avaliarmos. 51% das nossas receitas são as receitas de serviços provenientes desses contratos dos planos de saúde que a Fundação oferece, né, com a Sul-América e a Policlin. A nossa receita patrimonial, no valor de 309 mil, ela é oriunda dos aluguéis, né, dos imóveis da Fundação e do rendimento da aplicação financeira, que gera mais ou menos da receita patrimonial um percentual de 3%. As outras receitas correntes é um contrato que a gente tem que oferece um seguro, né, aos servidores. Ele é contributário, são eles que pagam, não é gratuito, né? A receita de capital é a amortização dos empréstimos que ainda existem na Fundação e as transferências da Unital, que é 42% da nossa receita, no valor de
468. Essa receita é a que foi arrecadada, não estimada. Tá? Da mesma forma, as despesas, né, para a gente fazer uma comparação, como eu disse, as despesas foram fixadas em 8.168 e foram realizadas em 10.959. Então, nós tivemos um acréscimo na receita, mas também na despesa, de maneira que gerou o déficit de 1 milhão da Fundação. As despesas, de acordo com a classificação econômica também, de uma forma analítica, né? As despesas correntes que são os nossos maiores gastos, né? 99%, que contempla os nossos programas e as nossas atividades. Deste valor, apenas 1,32% refere-se ao pessoal da Fundação. As outras despesas correntes, né, da Fundação, que são todos os programas e atividades desenvolvidos por ela. A nossa despesa de capital é 0,1% daquilo que foi investido. Nós hoje, os nossos imóveis estão todos alugados e nós estamos junto com a FUST, no imóvel da FUST. Então, esse investimento que foi feito foi apenas no equipamento, né? Por isso que o valor ínfimo. No próximo quadro, a gente, de uma forma mais analítica, a gente demonstra quais foram os gastos de acordo com os programas e os projetos da Fundação. Então, 57% das nossas despesas foram aplicadas na saúde, 23% da Sul-América também, da saúde, 6% de cesta básica, 4% do seguro, 6% do Vale Transporte, 1% do auxílio de educação infantil e 3% dos aposentados. E o suporte técnico administrativo nosso não chega a 2%. Tá? Porque talvez você poderia nos questionar, né? Porque a gente não atingiu 100% das metas de cesta básica, Vale Transporte, auxílio creche, porque isso tem os funcionários, eles percebem, eles só têm direito, né, ou de acordo com o que foi aprovado pela Fundação, aqueles que percebem até R$ 2.800 e que fazem seus cadastros, né? Então, no próximo quadro que a gente vai demonstrar o atingimento das metas, dá para você analisar que nós ainda temos algumas verbas que poderiam ter sido utilizadas para esse tipo de projeto e atividade. Não ocorreu devido a este fator, né, que minimiza aquelas pessoas que podem utilizar esses projetos. Então, assim, tanto o Vale Transporte como cesta básica é para os servidores que percebem até R$ 2.800. Né? Então, esses valores, eles são anualmente negociados de acordo com o percentual que a universidade pode transferir para a Fundação. Né? Então, de uma forma geral, tudo aquilo que nós determinamos como meta, nós atingimos 81% dos nossos recursos. Obrigada, gente. Professora, esse percentual restante se deve, então, àquela situação mencionada? E aos recursos disponíveis também, né? Porque a universidade subsidia, né, uma boa parte desses benefícios. Então, a gente tem que colocar o indexador, porque infelizmente não temos condições de atender a todos, né? Dependemos também do orçamento da instituição, da arrecadação da instituição. Então, é aonde a gente tem que colocar um parâmetro para poder conceder os benefícios. No caso, essa demora, né, da aprovação com relação à suplementação, ela desencadeou algum tipo de atraso no fornecimento, por exemplo, de cesta básica para os funcionários ou não? Não, de forma alguma. Tá. Por isso gerou o nosso prejuízo, né? Nós tivemos que arcar para que não prejudicássemos os servidores. Tá bem. De forma alguma. Era isso. Alguém tem alguma pergunta? Podemos seguir? Então, vamos passar agora ao professor Eduardo Idenori Enari, que
que representa a Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação. Bom dia, vereadora Poliana, que preside essa audiência, no nome da qual eu cumprimento os demais representantes da mesa. Bom dia a todos que estão aqui presentes no público, assessores vereadores. Bom dia aos telespectadores. Conforme já foi dito pelos colegas, o objetivo dessa apresentação é trazer uma visão sobre o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre e também da totalização do ano de 2015. Nesse sentido, gostaria de passar para o primeiro quadro. Este quadro que está sendo apresentado aí, ele é o quadro modelo, de acordo com o que a lei solicita, e ele detalha em linhas gerais como que foi o comportamento da Fundação no terceiro quadrimestre e no ano, em relação às metas fiscais lançadas por lei no ano passado, para este ano, do ano retrasado para o ano de 2015, desculpe, e o que foi realizado ao longo do ano. Então, a previsão de receita total da Fundação era de R$ 228 mil, e realizado no terceiro quadrimestre, nós tivemos uma receita de R$ 770.082. No período de 2015, durante todo o ano, totalizando 997.334, o que dá um superávit da ordem de, um percentual de 437% entre o que foi previsto na receita e o que foi realizado na receita para o ano de 2015. A receita primária, ela compreende o que é a receita total da Fundação, menos os recursos financeiros obtidos no investimento que a Fundação faz no mercado financeiro. Então, a previsão era de 214 mil, o realizado no terceiro quadrimestre foi de R$ 753.536, o que apresenta como resultado no exercício R$ 820.505, dando uma variação de 383,41% acima, o realizado acima do que foi previsto. A despesa total prevista para o ano de 2015 era de R$ 368 mil, o realizado no terceiro quadrimestre de R$ 291.092, dando totalização de R$ 374.004 no ano de 2015. Uma variação de o valor do percentual de 101,63%. Quer dizer, nós ultrapassamos em relação à previsão nas despesas 1% do que era previsto para o ano. O resultado primário, as despesas primárias, os números são os mesmos. O resultado primário, que era uma previsão de 154 mil negativo, porque nesses 154 mil compreende também o repasse que a Universidade de Taubaté faz à Fundação, como acontece no caso das demais fundações. Nós conseguimos realizar no terceiro quadrimestre R$ 462.443, o que dá no exercício R$ 446.500. Uma variação em relação ao resultado primário da ordem de 489,94%. Ou seja, nós superamos a expectativa em receitas do que era previsto para o ano de 2015. Um comentário: nós não possuímos nenhuma dívida pública consolidada e nenhuma dívida líquida consolidada. Esse quadro agora, essa figura, ela mostra claramente qual o comportamento da Fundação no ano de 2015, em que a primeira barra do gráfico, 228 mil, é a previsão que nós havíamos colocado para o ano de 2015. O realizado no terceiro quadrimestre, 770.082, superando já só num único quadrimestre toda a previsão realizada do ano. E na totalização do ano de 2015, chegamos perto de R$ 1 milhão em receita na Fundação. Somente para a questão de uma visão geral da receita, a gente tem aqui no terceiro quadrimestre, R$ 753.536 de serviços que a Fundação realizou
parte deles de taxa de administração de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a Universidade de Taubaté. A Fundação age como interveniente desses projetos, fazendo a gestão financeira, mas uma parte muito grande e considerável desse percentual, desses R$753 mil do terceiro quadrimestre, de três grandes projetos que nós conseguimos prestar serviço. Um para o Comitê de Bacias, onde nós estamos desenvolvendo o projeto de macrodrenagem do UNA, que vai viabilizar a melhora na captação de água, diminuição. Esse projeto tem como objetivo também apontar direções que tenham, em termos de projeto, para que haja diminuição das enchentes em torno do rio Una, bem como recuperação de margens com plantio de árvores por indicação de localizações estratégicas para o plantio de árvores nativas. Esse projeto está em andamento e já a primeira parcela que foi nos repassada no terceiro quadrimestre. E 2 grandes estudos clínicos com a empresa da área farmacêutica, que por questões de sigilo, de contrato que eu tenho assinado, não posso citar, mas que mostram a FAPET executando projetos diretamente com a iniciativa privada e iniciativa pública, no caso de comitês, que permitiu que ela tivesse esse acréscimo de receita. Nós temos também, nesse quadrimestre aí, foi realizado para a gente um repasse de R$140 mil da Universidade de Taubaté e receita patrimonial referente a rendimentos do mercado, do recurso que fica investido, da ordem de R$16 mil. No próximo slide. Esse daí, então, já a totalização do ano de 2015, 82% dos nossos recursos de receita vieram de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, seja com a Universidade de Taubaté, seja com entidades externas, totalizando R$820.505. Nós tivemos também, durante o ano, repasse da Universidade de R$140 mil, foi numa única parcela no terceiro quadrimestre, e temos uma receita patrimonial, que é recursos oriundos do investimento financeiro, da ordem de R$36.829. O próximo slide. Esse slide ele apresenta a previsão como se comportou as despesas da Fundação durante o ano. A previsão na primeira barra à esquerda, na ordem de R$368 mil. A despesa realizada no terceiro quadrimestre, da ordem de R$291.092. As despesas, logicamente, são mais elevadas, porque a execução do projeto, pagamento de pessoal, compra de insumos, transporte, diárias, tudo que foi necessário para a perfeita execução do projeto e consequente pagamento do serviço por conta dos contratantes, aconteceu no terceiro quadrimestre, então dá esse montante, e durante o ano nós tivemos o total de despesas da ordem de R$374.004. Então, apesar de nós termos uma ampliação da receita considerável, nós conseguimos preservar bem perto do que era previsto em termos de despesa. Uma coisa que eu vou chamar a atenção é que esse projeto ainda está em andamento. Então, parte das despesas que a gente tem previsão de execução nesse projeto vão continuar agora no primeiro quadrimestre de 2016. Agora aqui tem um gráfico de detalhamento das despesas, né? Então, pessoal em cargos sociais da própria fundação, R$7.724, dando 3%. Despesas com evento, porque um dos papéis que a fundação realiza junto à Unital é apoiar a Universidade de Taubaté em relação aos eventos. Então, no terceiro quadrimestre, nós tivemos um investimento, nós tivemos uma despesa da ordem de R$10.800 com eventos da Universidade de Taubaté. As despesas com segurança, luz, transporte, do pessoal da Fundação, da ordem de R$17.472. Despesas com viagens, da ordem de R$6.713. Eu chamo a atenção porque esse é um retorno, porque a Fundação recebe pagamento de serviço de instituições privadas, e é interessante que a gente retorna para a entidade pública, em termos de impostos, uma parte desse investimento que é feito. Então, no terceiro quadrimestre, só de INSS, que a Fundação tem pagado dos serviços que são prestados a ela, da ordem de R$12.744, e de impostos municipais, o ISS, R$13.115. Ou seja, a Fundação também, de alguma maneira, repassa para o município parte do que ela arrecada em termos de receita. E gastos com o projeto, que é a execução do projeto, da ordem de R$222.635, que totalizam 76% das despesas do terceiro quadrimestre. Por último slide, que é do ano de 2015, do exercício 2015, o pessoal da própria fundação, ele tem uma despesa de
R$ 23.353, R$ 26.000 de despesa com eventos da Universidade de Taubaté, são eventos apoiados pela Fundação da Universidade de Taubaté, despesas gerais de 15%, totalizando 15% no valor de R$ 56.461, são despesas operacionais da própria Fundação. Aí os impostos, né? A gente percebe que os impostos impactaram fortemente no último quadrimestre do ano, porque é onde a gente estava executando os serviços externos de grande monta, e gastos com um projeto total durante o ano, quer dizer, recursos que a Fundação colocou em investimento, né, em pesquisadores, professores, estagiários, nós tivemos em torno de 100 pessoas da Universidade de Taubaté, quase 40 alunos, trabalhando nos projetos que a FAPET vem desenvolvendo. Então, são bolsistas que a gente provê recursos para que eles possam, com tranquilidade, pagar a mensalidade, arcar com pequenos custos de transporte e, ao mesmo tempo, ter um grande aprendizado na execução dos projetos de pesquisa ao longo dos seus professores orientadores. Então, esses projetos, no ano, nós fizemos um gasto da ordem, tivemos despesas da ordem de R$ 224 mil. A perspectiva para esse ano de 2016 é bastante interessante, porque acreditamos que nós vamos passar esses números já no primeiro semestre, haja visto diversos projetos que estão sendo cooptados com a Fundação. Eles todos se consolidando, a gente deve ter uma bela receita e despesa para este ano de 2016. Tá? Então, obrigado pela oportunidade de apresentar esses números. Fico à disposição para questionamentos. Professor Eduardo, poderia me responder? Vamos ver se eu consigo. Primeiramente, quantos projetos são solicitados por parte da Prefeitura Municipal de Taubaté em termos de pesquisa? Este ano de 2015, nós realizamos alguns estudos para a Prefeitura, em que foram feitos sem custo, na questão, por exemplo, ligada ao Parque Tecnológico. Então, ele, juntamente com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento do município, na pessoa do secretário, senhor Geraldo, certo, ele nos pediu, por exemplo, para que a gente identificasse ou construísse um projeto de execução de estudo de linhas de desenvolvimento industrial baseado em inovação. Então, foi esse tipo de projeto. Agora, projetos mais fortes em relação à pesquisa e desenvolvimento não foram realizados neste ano de 2015. Em anos anteriores, a gente tem registro disso? Por parte de solicitação da Prefeitura? Diretamente não. Diretamente não. O que nós temos feito com uma questão de parceria é sempre que solicitado pela Prefeitura para que a gente possa participar das discussões, das construções de projetos, a Fundação tem participado e a própria Universidade tem participado também com indicação de pessoal. Eu gostaria de saber, assim, no caso a FAPET, vocês podem desenvolver projetos em várias áreas, humanas, exatas, enfim. Certo. Praticamente todas as áreas do conhecimento. Conforme a demanda, vocês compõem o quadro de pesquisadores para o desenvolvimento do projeto. Exato. Uma característica, desculpa interrompê-la, mas eu acho que é interessante aproveitar esse momento, porque às vezes não dá essa oportunidade para essa clareza de como a FAPET atua junto à universidade. Nós somos hoje a única fundação de apoio da Universidade de Taubaté. Essa palavra de apoio, ela nos caracteriza com uma legislação própria que permite que nós façamos projetos em que a Universidade de Taubaté, ela é executora junto com a fundação. Então, a partir do momento em que eu exponho isso, então fica fácil e dá claro perceber que a potencialidade dos projetos que podem ser realizados pela Fundação são, em si, a potencialidade dos projetos que a universidade poderia realizar. Porém, ela, dentro da sua natureza de autarquia, de orçamento, ela não tem, talvez, a flexibilidade para agir como a Fundação pode agir. Por outro lado, a Fundação também tem, em seu estatuto e na sua formação, dentro das leis complementares que foram colocadas no município, a possibilidade de contratação de pessoal que complemente as especializações que a universidade não pode atender, ou que não, seja ela por questão de extremo compromisso de seus professores, de seus profissionais, porque às vezes eles já estão extremamente compromissados, seja porque realmente a gente não tem esse pessoal. Mesma forma também, podemos fazer cooperação com outras instituições
de ensino. Por exemplo, nós temos parcerias com o Unicamp, já fizemos projeto com o Unicamp, fizemos projetos com Piracicaba, né? Já fizemos projeto com Piracicaba, onde nós, como fundação de apoio, com a participação de alguns professores, complementamos projetos que a gente chama de multi-institucionais. Tá? Então, essa é a característica da fundação, que hoje começa a ficar um pouco mais evidente e por isso que a gente é mais convidado a ser executora de projetos. Eu faço essa pergunta porque nós temos... Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos, no ano passado, um estudo que foi desenvolvido por um grupo, a pedido da prefeitura, que custou milhões para os cofres públicos. E aí eu olho a universidade, o nosso patrimônio, sou ex-aluna da universidade, defendo a universidade, né? Então, assim, sou unital. E na hora que o poder público, no caso a prefeitura, precisa, então ela vai lá, ela pede, né, sem custos para a FAPET, desenvolver o projeto, desenvolve e, enfim, se iniciou o processo do Parque Tecnológico. Mas há situações que eu penso que nós precisamos estreitar mais a relação com a universidade e com a fundação, até mesmo em termos assim, por que eu vou pagar para alguém de fora milhões, sendo que eu tenho aqui recursos, né? Eu tenho inteligência na nossa cidade, nós formamos, nós irradiamos profissionais, não só para o Vale, mas para o Brasil. Então, eu deixo essa observação, porque no meu modo de observar, nós temos que estabelecer, sim, mais parcerias com a universidade, porque eu acredito na capacidade nossa de pesquisa e de fomento. E, infelizmente, eu não observo isso nas administrações em Taubaté, no Poder Executivo de Taubaté ao longo dos anos, essa valorização da nossa capacidade, né, do nosso capital, né, de inteligência que nós temos, se assim a gente pode chamar. Então, faço essa observação, porque é muito triste você ter milhões sendo investidos em outros grupos, que têm, inclusive, assim, trabalhos indagados, questionados por uma série de razões, e na nossa universidade, que tem todo esse arsenal de profissionais, a gente não ter, assim, a devida, né, parceria. Então, é a observação que eu faço. Recentemente, nós conseguimos, por meio da coalizão e da Universidade de Taubaté, uma parceria com o NUPES, que desenvolveu uma pesquisa, junto com a CIT também, que autorizou, e junto com a FAPET também, sobre a dependência química em Taubaté. Um dado que revelou para a gente que nós temos aqui 70% dos entrevistados disseram que tem alguém na família que faz uso de droga, seja lícita ou ilícita. E o que mais preocupa é que quando você pergunta para essas pessoas, mas e o tratamento, recebe tratamento? 9% reconhece que há uma espécie de tratamento por parte do poder público, da Secretaria de Saúde, por meio de PAM. A grande maioria diz o seguinte, que o tratamento que se encontra são nas entidades religiosas. E aí eu observo assim, qual é o valor da pesquisa? A pesquisa, e por que ela tem que ser cada vez mais estimulada, utilizada para nortear as políticas públicas do município? Essa pesquisa, por exemplo, mostra que o poder público está falhando nessa questão da dependência química. Mas, enfim, eu ia me ater só ao exemplo, por exemplo, aliás, ficou aqui redundante, eu ia me ater só à situação dos estudos que foram contratados por fruto da questão da mobilidade urbana, vinculada à questão do empréstimo num Banco Internacional do CAF, né? E que se gastou milhões, sendo que eu observo e falo assim, a gente teria essa capacidade para desenvolver estudos de mobilidade urbana em parceria com a FAPET? Temos profissionais que podem colaborar com isso? Acho que são dois pontos que precisam ser colocados. O primeiro é a questão do profissional em si. O outro é qual é realmente a necessidade do projeto que a prefeitura necessitava ser executado para obter esse financiamento. Sim. Como eu não tive acesso a esse projeto que gerou o financiamento, eu não tenho capacidade de responder agora se era possível ou não que esses profissionais da universidade que trabalham com mobilidade, que conhecem, eles poderiam abraçar o projeto como um todo. Claro. Tá, então, eu me sinto um pouco desconfortável em responder essa pergunta. Por outro lado, eu acredito que
a prefeitura realmente ela tem visto a universidade como mais parceira do que acontecia nas gestões anteriores. Talvez a FAPET ainda não entrou na linha da ação, porém a gente tem efeitos práticos de serviços em que a FUST tem sido parceira, a fundação que o professor Felício preside, também a FUNAC também está começando parceria na área de cultura. Eu acredito que, como a inovação é um tema muito difícil de implementar, a pesquisa ainda é algo difícil de... nossa cultura ela é um pouco limitada em relação a conhecer, a buscar a pesquisa, como a senhora falou, e como benefício. A FAPET talvez seja a última a entrar nessa linha de atuação junto à prefeitura. Mas eu sinceramente, dentro de tudo que eu tenho visto com as ações da fundação, eu acho que a prefeitura sim abriu um leque para a participação de mais profissionais da universidade para ser nessa parceria. Eu acredito que, se continuar nesse ritmo, a FAPET pode ser a próxima, Então, assim nós esperamos. Nós temos, eu reconheço também algumas ações nesse sentido, mas acredito que nós precisamos avançar. Mas eu acho que com essa visão que está sendo criada, que como vereadores falando a mesma língua, o prefeito falando a mesma língua e a universidade também, logo, logo a população vai naturalmente fomentar essa necessidade. E eu acredito que nessa hora, quando falar que alguém da FAPET, junto com o NUPES, a universidade, faz uma nova pesquisa, seja por solicitação da Câmara, seja solicitação da Prefeitura, eles vão receber de braços abertos, porque sabem que aquilo vai trazer o benefício para a comunidade. Sim. Então, eu acredito que é um processo de maturidade que passa pelos limites da legislação e pela boa vontade das pessoas que podem selar as parcerias. Eu estou à disposição para a FAPET trabalhar junto com as instituições de Taubaté. Tá ótimo, professor. Okay. Muito obrigada. E é importante ressaltar a responsabilidade de se analisar um projeto e se apurar se nós temos, então, meios de desenvolvê-lo. Importante esse destaque. Convido agora, para fazer uso da palavra, o professor Dr. José Felício Golsain Murad, que representa a Fundação de Artes, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Unital. Bom dia a todos que estão na sua casa e que estão acompanhando essa audiência pública pela TV Câmara. Eu falo em nome da FUNAC, que é uma fundação de arte, cultura, educação, comunicação e turismo da Universidade de Taubaté, e vamos demonstrar os dados do exercício 2015, o terceiro quadrimestre. Bom, foi previsto orçamentariamente uma receita de R$ 334.820 e realizado no terceiro quadrimestre uma receita de R$ 69.831,72 centavos, sendo que no ano em torno de R$ 179.441,24 centavos. Então, do que foi previsto e do que foi realizado, nós ficamos em torno de 53%. As receitas primárias, o que a gente estabeleceu para gerar de recursos da FUNAC, estava em torno de 34.820. E nós, como projeto Procampo, a parceria com a TV Futura e as aplicações financeiras, nós chegamos a R$ 179.441,24. Isso dá um aumento entre o Isso dá, entre o aumento previsto e o realizado de fato, algo em torno de 515%. Então, nós praticamente aumentamos 5 vezes as receitas primárias. Só que nós tivemos uma despesa, prevista uma despesa total de R$ 334 mil, realizada no quadrimestre R$ 71.277, e no ano R$ 219.552. Bom, você deve estar perguntando, nossa, mas a receita foi 179 mil e a despesa 219 mil, essa diferença negativa vem de onde?
Essa diferença negativa é coberta pelo repasse da Universidade de Taubaté, que em 2015 repassou os R$ 40.110 e um pouco mais, dando R$ 68 mil. Então, nós operamos a FUNAC com praticamente recursos externos advindos de projetos. E o recurso da Unital foi para cobrir esse déficit financeiro do exercício do quadrimestre e do exercício anual. Nós não temos um resultado nominal, nós não temos dívida pública consolidada e nem dívida pública líquida. Então, a FUNAC não tem dívida nenhuma. E neste gráfico a gente demonstra, das receitas orçamentárias, os valores de 34.820, gerado pela FUNAC por meio dos projetos, o realizado no quadrimestre de 1.831 e no ano de 179.441,24. E as despesas previstas de 334.820, nessa coluna maior. Na coluna menor, R$ 71.277 realizado no quadrimestre e no ano 219. Então, se a gente comparar o gráfico anterior com este, a gente vai verificar que a despesa foi maior do que a receita. Mas isto é previsto e é coberto pelo repasse previsto no orçamento da Universidade de Taubaté para a Fundação. Foi previsto 79 mil, melhor, 300 mil, e repassado algo em torno de 68 mil para cobrir esse déficit financeiro. E onde vem essa despesa? 2% dela foi participar de eventos realizados pela Universidade de Taubaté, fornecendo um artista, dando algum apoio a esses eventos da Unital. 28% foi em projetos de difusão cultural, como apresentações artísticas, na área de educação. E 50% foi para aquisição de equipamentos. A TV Futura, a Fundação Roberto Marinho, repassou em 2014 e 2015, R$ 50 mil para a geração de programas, 10 programas voltados para relatos de experiências de pesquisa de professores do mestrado em Linguística Aplicada. Essas experiências são resultados de dissertação de mestrado que foram aplicados em sala de aula e que geraram programas de 4 cidades do Vale, escolas, implantados em escolas do Vale, e esses programas foram difundidos nacionalmente pela TV Futura. E veio este recurso e a Fundação comprou equipamentos para TV. Esses equipamentos são da Unital, ou melhor, esses equipamentos são da FUNAC, com cessão de uso para a TV Unital. Então, isso deu mais ou menos R$ 39 mil de gasto, de despesa para esses equipamentos. Além disso, outras despesas como custeio, prestação de serviço de pessoa física, que é relativa à prestação de serviço para o projeto Procampo, e os honorários contábeis. Agora, eu gostaria de enfatizar, a gente fala muito em números e resultados, mas é preciso concretizar isso de uma forma que o munícipe veja onde está concretamente. Então, nós realizamos a apresentação das óperas, de 4 apresentações da ópera Flauta Mágica, a Universidade de Taubaté e a FUNAC é uma das 2 universidades que tem um núcleo de ópera. Então, nós apresentamos no terceiro quadrimestre, além dos ensaios abertos, nós tivemos as récitas no dia 3 de novembro no Teatro Metrópole, no dia 16 de novembro na Comunicação, no dia 20 de dezembro na Comunicação, e prevista as próximas apresentações para março e abril de 2016. Além disso, o núcleo de ópera precisa ser realimentado, porque pega cantores com potencial ou com condições, trabalha esses cantores na forma de oficina, eles têm aulas de impostação de voz, comportamento cênico, então eles participam dessas oficinas. Então, nós fizemos a seleção em dezembro do novo quadro de pessoas que vão participar deste núcleo de ópera. Além disso, a gente também, próximo, por favor,
Além disso, a gente vai fazer uma nova seleção agora em fevereiro para complementar este quadro. E a próxima ópera, além da que já está preparada, e será apresentada a Flauta Mágica em abril, março e abril, nós estamos preparando a ópera O Elixir do Amor, que será apresentada em novembro de 2016. Além disso, devido à Universidade de Taubaté, junto ao Ministério da Educação e Cultura, Ministério da Educação, fez uma proposta para operacionalizar o programa Procampo. Então, no estado de São Paulo, a única instituição que tem o programa Procampo é a Universidade de Taubaté. Só que ela não pode operacionalizar este programa por conta de contratação, então ela pode terceirizar para uma das fundações ou para uma instituição, desde que esta fundação não cobre taxa de administração. Então, nós fazemos isso sem cobrar nenhuma taxa de administração, em parceria com a Universidade de Taubaté, e temos um curso de licenciatura em Educação no Campo, focado em Ciências da Natureza e em Matemática. E é a primeira e única turma do estado de São Paulo. O curso ele é ambientado no tempo escola, quando esses professores que estão na comunidade, esses alunos que estão na comunidade, vêm para a universidade para participar das aulas, e no tempo comunidade, quando os professores da universidade vão a campo acompanhar o exercício desses professores, desses alunos. Esse curso tem toda a sua temática ambientada na questão do campo. E, além disso, nós temos 50 licenciandos, sendo de Cunha, Tremembé, Natividade da Serra e Taubaté. E, para finalizar, a FUNAC realizou em 2015 uma pesquisa com os alunos da Universidade de Taubaté. Em cima desta pesquisa, nós vamos propor atividades na área de cultura, na área de educação para as artes, para o público, professores, alunos e funcionários da Universidade de Taubaté, de uma forma que incentivemos o empreendedorismo artístico dos nossos alunos, professores e funcionários. Só isto. Professor, eu tenho a felicidade de acompanhar o projeto do Ópera com a Meire, né? E dizer assim que seria interessante expandir, porque eu acredito que tenha bastante gente que queira participar. Agora tem uma nova fase de seleção, né? Tem uma fase de seleção que está prevista para agora em fevereiro. Eu tive assim, mães, né, de crianças de 10 anos perguntando se podem participar ou se é só para adulto. Olha, é preciso ter uma iniciação no canto. Então, eles fazem essa seleção justamente para isso, para ver qual o nível de desenvolvimento. Se vai ser um solista ou se vai pertencer ao coro. Ótimo. Então, é possível, sim, um adolescente participar desde que tenha noções de canto, para poder participar das oficinas e ver se será coro, se será solista. E a ideia é justamente isso, a gente certifica, porque em 2014, a FUNAC, que era uma fundação artística, que surgiu da Orquestra Sinfônica da Universidade de Taubaté, ela adquiriu novas funções. Então, ela passou por uma reforma estatutária. Então, hoje, nas áreas complementares e integradas à área da cultura e das artes, nós temos o turismo, que trabalha a difusão cultural, a educação e a comunicação. Então, a FUNAC cada vez mais está se especializando nessa difusão cultural por meio da educação, por meio do deslocamento das pessoas pelo turismo, enfim, por meio trabalhar o lúdico e trabalhar o sensível olhar pensante por meio das artes. A gente verifica que nós temos aqui temos recurso em caixa. Já tem destino para esse recurso? Novos investimentos? Então, a gente tem que trabalhar a autonomia dos projetos. Então, já foi feito um projeto tentando buscar apoio da lei do PROAC e ICMS para que o Ópera Estúdio tenha sustentabilidade. Maravilha. Vamos fazer nova gestão junto à TV Futura,
a Fundação Roberto Marinho para novo apoio ao projeto. Agora, o recurso oriundo da transferência da Unital, nós aplicaremos em projetos voltados para os alunos da Universidade de Taubaté. Então, a ideia é oferecer oficinas, criar um coral, criar um grupo de teatro, enfim. E já que nós podemos oferecer cursos na área das artes, preferencialmente se conseguirmos apoio e patrocínio sem custo para os participantes. Tá ótimo. Muito obrigada, professor. Nós vamos passar agora para o contador Wellington Luiz de Gouveia, que representa a Fundação Universitária de Saúde. Bom dia a todos. Então, em nome do professor Dr. Eurico, né, apresento demonstrativos, avaliação e metas, né, das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2015. Então, nesse quadro, né, nesse demonstrativo, as receitas totais do quadrimestre foi de R$ 10.879.528,68. Realizado no exercício, né, durante todo o ano, é de R$ 36.004.300,50, né, comparado com o previsto, né, na lei orçamentária. Então, teve um aumento de 73,43%, né, que referente, né, ao decorrente do ano que foi firmado mais 2 convênios com a Universidade de Taubaté. As despesas totais no quadrimestre foi de R$ 7.488.196,58. As despesas totais, né, do ano foi de R$ 35.354.457,24. Teve um aumento, né, comparando com o orçamento, também referente aos convênios firmados, né, durante o exercício. O resultado primário do quadrimestre foi de R$ 3.391.332,10, né, o superávit, e do exercício foi de R$ 649.843,26. Então, o percentual foi negativo, né, mas o resultado estava previsto 3.350.000, negativo, mas foi positivo. Pode passar. Então, o resultado nominal, né, do exercício foi de R$ 6.697.461,33, negativo. É o comparativo de 2015 a 2014. Como foi 2015, a dívida consolidada líquida foi menor, né? Daí, consequentemente, o valor foi negativo. A dívida pública consolidada foi de R$ 59.956.028,37. A dívida consolidada líquida, que é a dívida pública consolidada menos os créditos a receber, e a disponibilidade de caixa foi de R$ 45.694.438,28. Pode passar. Então, discriminando as receitas totais, né, do exercício, o percentual de 16,98%, no valor de R$ 6.113.955,76, é referente ao convênio junto à Funcabes, que apoia a saúde. O percentual de 78,68%, o valor é de R$ 28.328.207,30, é referente a convênios com a Universidade de Taubaté. E a transferência voluntária de R$ 1,5 milhão,
e o percentual de 4,17%. Os outros recebimentos é de R$ 62.137,44, percentual de 0,17%. São referentes às outras receitas de depósitos judiciais e descontos obtidos com acordos firmados com fornecedores. Então, comparativo, né, da prevista para realizada. Então, a prevista no ano era de R$ 20.759.540 e a realizada foi de R$ 36.004.300,50. Esse aumento, né, conforme já falei, né, é referente a 2 convênios firmados com a Universidade de Taubaté, que não estava previsto no orçamento de 2015. As despesas totais, né, discriminando o percentual de despesas de pessoal, é 53,55%, em torno de 18.966.000. Despesas com serviços prestados, né, de pessoas jurídicas ou físicas, é de R$ 7.270.735,56, o percentual de 20,42%. Despesas com materiais e consumo, percentual de 19,26%, valor de R$ 6.807.716,98. As despesas gerais, percentual de 4,61%, R$ 1.628.543,67. Despesas tributárias, né, são as despesas com taxas, né, da prefeitura e outras federais, são de R$ 3.629,94, 0,1% do montante. E as despesas financeiras é de R$ 727.684,25, são 2,06%, que é referente aos encargos da dívida, a atualização dos encargos. Então, as despesas fixadas eram de R$ 22.109.540 e as executadas, as liquidadas, né, foram de R$ 35.354.457,24. Também esse aumento é referente aos convênios firmados do decorrer do ano. E encerro, né, a apresentação. Se tiver algum questionamento. Wellington, uma dúvida. No contrato, num dos convênios que vocês têm com a prefeitura, é com a área da educação, correto? Ok. E no contrato, o que se paga para o auxiliar de desenvolvimento infantil é essa nomenclatura, ADI, correto? Ok. O valor lá de salário é em torno de R$ 950, mas hoje se paga R$ 1.115, correto? Tem que confirmar. Oi? Tem que dar uma confirmada referente a esse. Ah, tá. Porque assim, a pergunta que eu faço é se a FUST tem zelado para fazer junto à prefeitura a revisão salarial desses prestadores de serviço, né, desses funcionários, e no caso também se há ações no sentido de se compor o salário mais próximo do piso que é pago para o servidor público municipal. Porque a queixa dentre, né, esses funcionários é muito grande devido à diferença que há do que se paga de piso pela FUST, que foi algo que foi passado pela prefeitura, ela que contratou, a gente sabe que não é a FUST que determina, é quem está pagando isso, no caso é a prefeitura,
Mas a diferença é bastante acentuada na visão dos funcionários, na nossa também, com relação ao piso que se paga hoje para o servidor público municipal. E, no caso, se no contrato... então, seria a seguinte pergunta: se há tratativas no sentido de fazer a revisão salarial nesses salários, e se há também tratativas no sentido de adequar o que está no contrato conveniado. Porque a informação que eu tenho é que no contrato se está 950, em torno disso. E se paga a esses profissionais algo maior por solicitação do prefeito. É positivo, só que, por outro lado, da onde está saindo esse dinheiro? É da parte do que a FUST tem de recursos para a sua administração. Então, como que vai ficar a prestação de contas disso daqui a um tempo? Então, assim, a minha pergunta: há tratativas para adequar o que está no contrato, aliás, o que está sendo praticado, realmente ser firmado no convênio? Referente aos convênios, e os salários, né, conforme a senhora está passando, a informação que foi passada, né, quando é contratado o convênio, é estimulado o salário, né, de cada funcionário, né, de cada pessoa. Aí, com a atualização, né, daí é feito um novo ajuste, né, com a prefeitura. A informação que foi passada, né, que no final do ano foi dada entrada na prefeitura para uma novo ajuste, né, do convênio. Porque para fazer o aumento tem que ter autorização, né, da prefeitura e também fazer um novo ajuste, né, do valor repassado, porque daí alteraria também o valor do montante. Então eu posso ter essa segurança que, no caso, a FUST já procedeu dessa forma de recorrer à prefeitura solicitando essas adequações. Atualização, né, do salário conforme a infração, okay, né, o que foi passado, conforme a infração. Agora, se é conforme ao que foi passado, né, que a senhora está solicitando, não posso dizer. Muito obrigado, Wellington. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos passar, então. A senhora Eliana Alves Aquino de Campos, que representa o Instituto de Previdência do município de Taubaté. Bom dia a todos que se encontram nessa casa e também a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Neste momento, então, nós passamos os dados do Instituto de Previdência do município de Taubaté, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. A receita estimada para o ano de 2015 foi de R$ 135.598.050, realizado no quadrimestre R$ 55.625.354, realizado no exercício R$ 141.502.541, corresponder então a 104,35% do total estimado. Receitas não financeiras. Do total da receita, então, é deduzido o valor das aplicações financeiras. Previsão: R$ 126.598.050, realizada no quadrimestre, R$ 47.197.316, realizado no exercício, R$ 121.829.017, corresponder então a 96,23% do total. Despesa prevista, R$ 135.771.050, realizada no quadrimestre, R$ 41.765.706, realizado no exercício, R$ 111
R$2.678.041, correspondendo a 82,25% do total. Despesas não financeiras, ela repete o valor da despesa total, porque o Instituto de Previdência de Taubaté, ele não tem dívida, então ele não paga juros de dívida. Resultado primário, a previsão foi de 9.173.000 negativos, realizado no quadrimestre R$ 5.431.610, e o superávit primário no exercício foi de R$ 10.150.976, correspondendo a 110,67% do total. Resultado nominal, tanto o realizado no quadrimestre quanto no exercício, foi da ordem de R$ 27.774.166, embora esse valor ele apareça negativo, mas ele tem um resultado positivo. Significa que a nossa dívida consolidada previdenciária no quadrimestre e no exercício, ela foi inferior às nossas disponibilidades de caixa. A dívida consolidada líquida é a diferença entre a dívida e as nossas disponibilidades, e fechou o quadrimestre e o exercício em R$ 66.060.310. Esse é o quadro da receita e despesa prevista versus a realizada no exercício. Então, do total da receita estimada de R$ 135.598.050, nós realizamos R$ 141.502.541. Da despesa, R$ 135.771.050, foram gastos R$ 111.678.041. Esse é o demonstrativo, então, do resultado primário no terceiro quadrimestre. Nós tivemos, então, uma despesa de R$ 41.765.706 e uma receita de R$ 47.197.316, correspondendo, então, a um superávit primário nesse terceiro quadrimestre de R$ 5.431.610. Esse próximo quadro, ele demonstra as receitas de contribuições no terceiro quadrimestre por entidade. Essas receitas de contribuições, elas se resumem na contribuição patronal, né, que é repassada para o Instituto pelas entidades, e a contribuição do servidor, que é de 11%. Do total arrecadado no terceiro quadrimestre de R$ 41.333.426, R$ 11.118.222 refere-se à Universidade de Taubaté, com um percentual de 27% sobre o total arrecadado. A Prefeitura Municipal repassou R$ 28.630.575 do total arrecadado, correspondendo a 69% do total. Dentro também desse valor de 11 milhões da Universidade de Taubaté, está inserido também o valor do parcelamento, do primeiro parcelamento da lei lá de 2013, que correspondeu a R$ 726.675. O segundo parcelamento, que foi aprovado pela Câmara em dezembro agora de 2015, ele passou a ser pago a partir de janeiro agora de 2016. O IPMT correspondeu a R$ 226.305, 1% do total arrecadado, e a Câmara, R$ 1.358.324, correspondendo a 3% do total arrecadado. No próximo quadro, nós demonstramos, então, a receita orçamentária e intra-orçamentária no terceiro quadrimestre. Desse total da receita arrecadada de R$ 55.624.789, R$ 8.428.038 correspondeu à nossa receita patrimonial, que basicamente ela é composta pelos nossos rendimentos de aplicação financeira. As receitas de contribuição, as alíquotas, né, que são descontadas dos segurados e o que é repassado pelas entidades, correspondeu a R$ 40.606.751.
Dentro da receita de contribuição, nós temos também o primeiro parcelamento da Unital, que totalizou R$ 726.675. Os aportes financeiros aprovados pela Lei 355, de 10 de dezembro de 2014, que é para a cobertura do déficit atuarial, no terceiro quadrimestre foram repassados R$ 5.745.159 e demais receitas R$ 118.166. A despesa orçamentária no terceiro quadrimestre de 2015 do IPMT. A despesa realizada no total de R$ 41.765.706, desse total, R$ 40.725.235 foram pagos com pagamento de benefícios, ou seja, a folha de pagamento dos nossos inativos e pensionistas. Custeio administrativo do RPPS. Então, nós temos aí, gastamos R$ 1.037.807, e dentro desse 1 milhão nós temos a folha de pagamento dos ativos, né, dos servidores ativos do IPMT, que correspondeu a R$ 522.732, material de consumo, R$ 5.554, pagamento de terceiros, água, luz, telefone e demais despesas, R$ 47.405, as obrigações tributárias e contributivas, como PASEP, R$ 436.452, material permanente, R$ 5.286, demais despesas, R$ 20.378, consultoria dos investimentos, R$ 2.664. Esse quadro a gente apresenta, então, o total dos segurados do IPMT. Hoje nós temos 8.422 segurados no Instituto de Previdência de Taubaté. Ativos, né? Nós temos 6.240 servidores, que corresponde a 74% desse total. Nós temos os inativos, que hoje totaliza 1.591 aposentados, correspondendo a 19%. E os pensionistas, 591, correspondendo, então, a 7% do total de segurados. Aqui nós temos a quantidade de ativos por entidade. Então, a Prefeitura, hoje, nós temos 4.851 servidores contribuindo para o Instituto, representando, então, 77,9% do total. A Unital, hoje nós temos 1.269 servidores, correspondendo a 20%. Câmara, 104 servidores, o que representa 2%. E o IPMT, 16 servidores, representando 0,1% do total. A quantidade de inativos e pensionistas hoje, distribuídos por entidade. A Prefeitura, nós temos 1.452 aposentados e pensionistas, né, de um total de 2.182, o que corresponde a 67%. A Universidade de Taubaté, 681 inativos e pensionistas, correspondendo a 31%. IPMT são 20 entre aposentados e pensionistas, 1%, e Câmara, 29, correspondendo, então, a 1% do total. Nós vamos apresentar agora a receita patrimonial, porque ela tem assim, um peso muito grande dentro dos recursos do regime próprio de previdência, que basicamente ela é composta pelas nossas receitas de aplicação financeira. Aqui nós estamos demonstrando, então, o rendimento da carteira de investimento do Instituto de Previdência do município de Taubaté nesse exercício de 2015. Então, no primeiro quadrimestre do ano, nós tivemos uma rentabilidade dos nossos investimentos da ordem de R$ 7.536.814,34. No segundo quadrimestre, R$ 3.708.671,58. E no terceiro quadrimestre, R$ 8.410.000
428.038,08, acumulado no ano R$ 19.673.524. A gente percebe que no segundo quadrimestre houve uma queda na rentabilidade. Isso se dá a vários fatores externos, né, como a desaceleração da economia na China, o rebaixamento de nota do Brasil, a crise econômica financeira. Então, tudo isso refletiu assim de forma negativa no mercado e isso, consequentemente, reflete em todos os fundos de investimento. Próximo quadro, nós estamos demonstrando, então, a evolução patrimonial do Instituto de Previdência. Nós encerramos o exercício de 2014 com R$ 154.068.374,26. No primeiro quadrimestre, esse valor ele acresceu, né? Ele foi para R$ 163.823.407,03. No segundo quadrimestre, atingiu o total de R$ 169.729.129,64 e fechamos, então, o ano de 2015 com R$ 184.206.354,94. A evolução no primeiro quadrimestre, nós tivemos aí R$ 9.755.032,77 de aumento nessa evolução. No segundo quadrimestre, um aumento de R$ 5.915.722,61. E no terceiro quadrimestre, R$ 14.467.225,30. E fechamos, então, o exercício de 2015 com aumento no nosso patrimônio na ordem de R$ 30.137.980,68. A evolução patrimonial, então, houve um crescimento na ordem de 19,56% nesse exercício de 2015, que corresponde a R$ 30.137.980,68. Desse total de 30 milhões de aumento no nosso patrimônio no ano de 2015, R$ 19.673.524 correspondeu ao rendimento dos nossos investimentos e R$ 10.464.456,68 foram, então, sobras de caixa mensal que foram capitalizados ao longo do exercício. Aqui nós estamos demonstrando a alocação dos recursos por instituição financeira. Do total de R$ 184 milhões, né, R$ 206.354, a gente tem 42% hoje aplicado na Caixa Econômica Federal, que corresponde a R$ 77.991.579,01. No Banco do Brasil, nós temos 38% do total das nossas aplicações, que corresponde a R$ 69.086.012,26. No Santander, Banco Santander, que corresponde a 17%, hoje nós temos aplicado R$ 32.200.795,38. E no Bradesco, R$ 4.927.968,29, correspondendo a 3%. Todos os dados da nossa carteira de investimento, eles estão disponíveis no site do IPMT. É só acessar o www.ipmt.sp.gov.br e qualquer servidor vai ter acesso, aposentado ou pensionista, ele tem acesso a toda a composição da carteira de investimento do Instituto de Previdência e demais dados também referente às nossas aplicações em cumprimento à portaria do Ministério da Previdência. E aqui eu encerro, então, a minha apresentação. Muito obrigada. Eliana,
Você, então, assim, a gente pode, de uma certa forma, ficar tranquilo com relação ao plano de amortização pelo que o IPMT conduz? Ele, no caso, assim, tem atendido às expectativas? Tem sido cumprido, conforme a Lei 355, que foi aprovado, né, em dezembro de 2014. Esse valor do aporte, até que nós demonstramos aqui, ele, por força de normativa do Ministério da Previdência, ele é obrigado a ficar blindado por 5 anos. Nós não podemos mexer nesse recurso. Tanto que nós temos um fundo de investimento especificamente para os recursos que são recebidos referente aos aportes. Ele não se mistura com outros recursos, com receitas de contribuição, parcelamento, a gente não mistura, ele está separadamente. Tá ótimo. É isso. Alguém tem alguma pergunta? Pessoal da mesa? Não? Como não há, então, mais questionamentos, em nome da Comissão Permanente Especial de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de Taubaté, registramos os nossos agradecimentos. Muito obrigada a todos que participaram, prestigiaram esta audiência pública e a todos também que nos assistiram. Bom dia.